hits para o top de 5 segundos. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. E dfmnews.com.br. Portal de notícias da Rede Antena FM. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar A Voz do Povo, com Arimar Souza de Sá. Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo, em rede estadual, pela rede Antena FM. Portanto, então, a partir deste momento, até às 13 horas, certamente você vai ficar por dentro dos assuntos do dia, com o debate qualificado e, claro, com as informações precisas através dos sites rondonoticias.com.br, rondonoticias.com.br, dfmnews.com.br, que estão transmitindo neste momento as imagens da Voz do Povo. Se você quiser ver as imagens dos bastidores da Voz do Povo, você então entra no Rondonoticias RO e você clica no Facebook, pelo Facebook, você entra, clica e tem as imagens, assim como no DFM News. Qualquer um dos dois, você entra e tem os bastidores da Voz do Povo, as imagens do programa. Bom, as informações de hoje do rondonoticias.com.br DFM News são: acidentes tiveram redução de 37,5% no feriado de Natal, diz a Polícia Rodoviária Federal. Morador de rua encontrado morto em lago no bairro da Embratel. Idosa de 74 anos esfaqueada pelo neto no dia de Natal. Olha só que brutalidade. Do lado de esquerdo você vê lá o anúncio da entrevista do superintendente da Fiero, Gilberto Batista. Também a Prefeitura divulga edital do processo seletivo 2020, Faculdade para Todos. Tem interesse, dá uma olhadinha lá. E nesse final de semana eu escrevi a crônica de Natal, né? Está lá no Rondo Notícias, você pode também dar uma olhadinha na crônica de Natal. Tudo isso está nos sites rondonoticias.com.br, dfmnews.com.br. Bom, sem mais delongas, espero que todos tenham passado um Natal em família, tudo de bom, belo, grandioso, tenha acontecido com o nascimento do menino Jesus. A entrevista com o superintendente da Fiero, Gilberto Batista, começa agora. A Voz do Povo, entrevista. O programa Voz do Povo, hoje é o penúltimo programa do ano. Segunda-feira é o último, né? Amanhã ainda tem um. Não, hoje é antepenúltimo, amanhã é o penúltimo e segunda-feira é o último programa do ano. Já estou me antecipando aqui ao cansaço. Então eu quero pedir a você para participar do programa aí, compartilhando as imagens. Boa tarde, doutor Gilberto, seja bem-vindo à Voz do Povo em rede estadual. Boa tarde, Arimar, boa tarde aos ouvintes da Voz do Povo. Que bom estar aqui novamente, da Rede Antena FM, que bom estar aqui novamente para falar um pouquinho da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, falar um pouquinho da economia industrial do nosso estado. Muito bem. Se olharmos para trás hoje, na condição de superintendente da Federação das Indústrias de Rondônia, o que restou de conquistas? Quais foram os melhores acontecimentos que ficaram cravados na vida da Fiero? Bom, Arimar, foi um ano de 2019, um ano de reestruturação. Não foi um ano que paramos de cair, acho que de 2015 a 2018 foi um ano de queda, sucessiva queda econômica. O sistema Fiero teve que se adequar
abrupta queda das receitas, do movimento industrial. 2019 já ensaiamos um pequeno sinal de recuperação, tá? Alguns segmentos industriais já em recuperação, outros com cenário de recuperação. Tudo impulsionado até pela política adotada pelo governo federal. Com a reforma da Previdência, tanto a propaganda do governo federal em relação à reforma, criou-se uma expectativa. O empresariado está com expectativa positiva, o entusiasmo do empresário para o ano de 2020 é muito boa. A gente imagina realmente um ano de 2020, um ano já de crescimento econômico em todo o Brasil, não diferente do estado de Rondônia. O que indica esse crescimento? Como é que eu, que estou do lado de fora da Fiero aqui, posso observar que esse crescimento se estabeleceu nas empresas? O primeiro fator é a geração de emprego. 2019 nós vamos ter um saldo positivo de geração de emprego. Tem desempregados. Empregados vão ter um saldo positivo. No comparativo do ano passado? No comparativo do ano passado, porque de 2015 para 2018, sempre queda. O saldo do ano era negativo. Mais desempregados do que empregados. 2019 o saldo vai ser positivo. É um sinalizador de melhoria da economia. O aumento do consumo de energia elétrica é um outro fator que a gente monitora. A arrecadação de ICMS é outro fator que também indica, porque às vezes aumentou a arrecadação de ICMS 10%, aumentou o posto de trabalho 5%. Cresceu. Talvez você inovou seu parque tecnológico. A construção civil em aquecimento? A construção civil, esse ainda não. A construção civil ela é muito dependente de investimentos públicos. Tá? E nenhum dos entes públicos, quer seja federal, estadual, municipal, ainda retomaram as suas contratações. Então, por essa razão, a construção civil é o que mais gera mão de obra e mais rápido, mas esse ainda no estado de Rondônia, volto dizendo, existe uma dependência maior das obras públicas, esse ainda está, mas já com a expectativa, sim, que 2020, mas 2019 ainda não houve sinais de recuperação. Qual é o perfil do empresariado hoje afiliado à Fiero? Afiliado aos sindicatos que são filiados à Fiero. Ou aqueles que não têm categorias organizadas de sindicatos, a Fiero representa diretamente. Então, não tem o perfil, qualquer indústria estabelecida no estado de Rondônia, ele está dentro do radar da Federação das Indústrias. Quer seja uma indústria frigorífica, que são os frigoríficos, quer seja a que processa lácteos, são os laticínios, a indústria madeireira, a indústria moveleira, a indústria de metal mecânica, a indústria gráfica, a indústria do vestuário, a indústria de panificação. Todos esses são empresários que estão sob o guarda-chuva do sistema Fiero. Significa o quê, do ponto de vista do percentual da economia de Rondônia? Hoje, a indústria no estado de Rondônia, somando a construção civil, ela chega em torno de 21% a 22% das riquezas produzidas no estado de Rondônia é do segmento industrial. Empregos, mais ou menos, em quanto? O emprego ele deve girar em torno de 25% a 28%, ali os postos de trabalho estão vinculados à indústria. Hoje a Fiero, por exemplo, ela vai no chão da fábrica ou ela, lá de cima para baixo, ela olha, vê o empresário lá embaixo? Como é que trabalha a Fiero nesse sentido? Como é que trabalha indo lá realmente conhecer, para a gente conhecer o que a indústria precisa, o que você pode fazer. A necessidade é de ir lá e ver lá do chão de fábrica, lá da hora que entra a matéria-prima, com a madeireira, a hora que entra aquela madeira que chegou lá do manejo florestal, qual que é o processamento, o que é desdobramento de madeira, o que é beneficiamento de madeira, quando a mineração, é ir lá verificar a entrada do minério na fundição, como é que faz o processo de fundição. É desse jeito que se conhece, você não tem como representar uma empresa se não conhecer. Conhecer a necessidade do empresário. Dela, né? E a necessidade da enxergar o que você pode fazer com uma empresa. Você vai numa indústria de beneficiamento de arroz, é a entrada do arroz em casa, como é que faz o arroz para secar, quanto tempo que ele sai aqui, como é que é o processamento dele para poder fazer o beneficiamento, o polimento, o que o resíduo, o que o empresário faz com ele, tudo isso a gente só conhece, só consegue entender realmente se você for lá dentro da fábrica. Rondônia hoje, salvo engano, tem 14 milhões de cabeça de gado, né? Hoje nós passamos de 14 milhões. Passou de 14 milhões? Sendo aí quase 10 milhões de Muito bem. cortes. Esse setor hoje, com o preço da carne lá em cima, está ganhando muito dinheiro, tá? Não podemos dizer que está ganhando muito dinheiro. A carne teve um bom período estabilizada. Tá? O que houve, até por questão de redução de consumo, a carne... Agora, o que houve? Com a abertura, principalmente do mercado chinês, que a China começou com uma pendenga, vamos chamar assim, entre a China e os Estados Unidos. A China importava muita carne dos Estados Unidos, do mundo todo, mas também dos Estados Unidos. A hora que fechou um pouco as exportações, ou estremeceram as relações comerciais Estados Unidos e China, abriu muito para o Brasil. Tá? O Brasil tem aumentado a participação de venda de
carne no mercado chinês consideravelmente. Então, houve destinação da carne para o mercado chinês, o mercado russo também voltou a comprar carne nossa, com isso aumentou realmente o preço, ou, como diz o pecuarista, recuperou-se o preço que estava a defasagem da arroba. Né? Então, essa não é que estamos ganhando muito dinheiro. Na verdade, ele conseguiu agora se remunerar justamente, ou um pouco melhor, do capital investido no negócio dele. Muito bem, são 12 horas e quantos minutos aí, José? 12h12 em Porto Velho, na capital de Rondônia, o programa Voz do Povo, gerado em Porto Velho, entrando em todo o interior através da rede Antena FM, e hoje com a presença do superintendente da Fiero de Rondônia, o advogado Gilberto Batista, diretor da rede Antena FM, Dirceu Fernandes. Manda abraço a você aí. Um abraço, senhor Fernandes, que bom estar aqui. Bom, nós estamos fazendo uma espécie de balanço do que foi o setor produtivo. Eu gostaria de saber quais as perspectivas futuras, quais as projeções que trabalha a Fiero para o ano que vem. Bom, a expectativa a nível de Brasil e a nível de estado de Rondônia não é diferente. O Brasil, em 2019, deve ter um crescimento em torno de 1%. Tá? A indústria deve crescer em torno de 0,8% PIB industrial. Para o ano que vem, a gente imagina um crescimento, o Brasil em torno de 1,8%, e a indústria deve chegar nos seus 2%. Em 2020, a grande expectativa nossa é que aquele processo de desindustrialização que ocorreu há décadas passadas, a expectativa até pelo cenário, a pesquisa feita com o empresário industrial agora no mês de novembro pela Confederação Nacional da Indústria, mostra que o empresário começa a investir realmente lá na fábrica dele, melhorar o parque fabril dele, ou seja, com a expectativa de ampliar o PIB industrial na totalização do PIB nacional. Ou seja, vamos voltar a industrializar. Aquele processo de desindustrialização, ele parou agora em 2019, ele tende a recuperar. Então, isso é a grande expectativa. Há um anúncio do próprio governo que dita as políticas, porque o empresário, por mais que ele fala muito que eu não preciso de ajuda do governo, basta o governo não me atrapalhar, eu já consigo produzir. Mas as tendências, as políticas públicas interferem muito, principalmente no otimismo do empresário. E nisso o governo federal ele tem feito muito bem, tá? Para a gente ter uma ideia, nós consumidores que estamos aqui do lado de fora de toda essa organização, os patamares de lucratividade giram em torno de quanto para o empresário? 100%, 50%, 30%, 40%? Não. Hoje não tem negócio mais, Arimar, que você consiga ter lucros exorbitantes. Se o seu negócio for de grande atacado, a margem de lucro é 2%, 3%. Hoje, aquele empresário que consegue, para lucro presumido, que o lucro presumido, a Receita Federal presume que você vai ter 8% de lucro. Tá? E o empresário que está ali, ele tem que ser só negócios pequenos e muito justos ali, que você consegue ir pelo lucro presumido, porque hoje a margem de lucro, com a competitividade, com a globalização que existe, hoje, qualquer concorrente, o teu computador é seu concorrente está ali no computador. O cara pode comprar de você, comprar um cara lá da China. Tá? Então, lucratividade hoje, margem de lucro é 3%, 5%, quando o negócio está bom. Só. Não tem mais essa lucratividade. Será? Não estou dizendo. Tirando vários... eu tenho um nichozinho, mas lucratividade, se você pegar uma indústria... vou pegar uma indústria frigorífica, vamos dar um exemplo que falou. O frigorífico não tem margem de lucro que chega a 5%, 8%, de jeito nenhum, a não ser que ele pegue aquela sazonalidade, olha, que eu tinha feito já alguns negócios futuro e consegui ter uma lucratividade maior pela variação da moeda internacional. Mas eu posso ter prejuízo também. Uma indústria madeireira, eu não consigo ter margem mais de lucro. A competitividade é ampla, a competitividade é outra. Vou dizer, o seu concorrente está ali no seu lado, então não há, para você ter um negócio lucrativo e seguro, nós estamos imaginando o máximo seria de 5% a 8%, você não tem mais essa... Bom, eu vou fazer o primeiro intervalo. O amigo ouvinte da capital, do interior do estado, você que está fora do estado, se liga na Voz do Povo, mande aí sua mensagem para a gente, 99317-2715, WhatsApp aqui da Voz do Povo. Quero abraçar a Sônia Andrade, está lá em João Pessoa, ligada na Voz do Povo, está na escuta do programa. Também o Zé de Oliveira se ligou conosco. A Marília Pereira, ligada na Voz do Povo, aqui a 200 quilômetros de Porto Velho, em Ariquemes. O Marco Aurélio está ligado com a gente no município de Ji-Paraná, região central do estado, ligadinho na Voz do Povo, muito obrigado. Dr. Geraldo Tadeu Campos, ligado na Voz do Povo também, eu agradeço. Vamos continuar a atender o ouvinte do programa
A Josiane Costa. Boa tarde, estou ligada na Voz do Povo em Urupá. Obrigado, Josiane. Bom, eu vou fazer o primeiro intervalo. Volto com o segundo bloco da Voz do Povo, hoje com a presença do superintendente da Federação das Indústrias de Rondônia, o advogado Gilberto Batista. Eu volto na sequência. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Aqui, receita boa não é segredo de família. Para quem tem contas de energia atrasadas, a grande cereja do bolo é negociar com a Energisa. Dá para pagar à vista ou dividir em condições especiais. Parcele em até 60 vezes pelo 0800 e pelas agências de atendimento até 27 de dezembro. Receita de Mestre Energisa. Quem provou, aprovou. Experimente você também. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A prefeitura está fazendo a reforma de mais de 15 escolas. Os filhos da dona de casa, Camila Lima, agora têm onde estudar. A ampliação de novas salas deu mais oportunidade para novos alunos da comunidade. A professora Irisvalda de Carvalho elogia a construção da escola e as reformas. Eu, como educadora, fico feliz com as melhorias que a prefeitura vem realizando nas escolas. Prefeitura de Porto Velho, mais de 2.500 novas vagas. Estamos fazendo o maior investimento em obras das últimas décadas. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. A bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera. Mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós estamos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, hoje travando uma relação próxima com a Fiero no que diz respeito ao setor produtivo, análise do setor produtivo, crescimento do setor produtivo, o que foi percalço, o que foi conquista e por aí afora. A entrevista hoje
com o superintendente da Federação das Indústrias de Rondônia, o advogado Gilberto Batista. No bloco anterior, nós discorríamos a respeito da lucratividade do empresariado, a despeito de uma carga criminosa de impostos, e ele me disse que depois, no frigir dos ovos ali, 5%, 8% é a mais de lucro. Eu achei... Eu que estou fora assim, estou imaginando que o empresário está com o bolso cheio, mas sob a ótica dele não está. Pois bem, os avanços a gente pode considerar, então, já os que foram colocados. E o que foi percalço durante este ano? Bom, percalço esse ano ainda a gente continua, a gente fala manicômio tributário, né? A questão tributária ela precisa ser mexida, ainda que você não reduza a carga tributária efetiva, mas se você descomplicar ela, é uma complexidade no tributário que a gente fala manicômio tributário. Não tem, ouso a dizer o seguinte, não tem nenhum especialista que consegue entender todas as normas tributárias, nem do lado empresariado, nem do lado do governo. Até o governo não sabe se está tributando corretamente. Tá? Você vê o angu de caroço. Escuro, tá? Então, aí vem o judiciário interpreta uma norma tributária de um jeito, aí de um outro tempo ele muda a interpretação. Então, o que o empresariado hoje precisaria realmente, não é nem a redução nesse momento. Lógico, segurança jurídica. Um pouquinho de segurança jurídica e a descomplexidade. Aí você tem duas propostas de reforma tributária no Congresso. Uma no Senado, que foi aquela idealizada pelo deputado Luiz Carlos Rauli, tá? Que tratava só de ICMS e ISS, criaria o IVA, para juntar esses dois e tentar considerar uma alíquota única no Brasil todo para os impostos. Está lá no Senado. Teve uma outra do APIC, essa está na Câmara dos Deputados, essa tenta juntar 5 tributos num só, criar também, que se chamava o IBS, Imposto de Bens e Serviços. Essa proposta ela juntaria o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS e o IPI, se não me falha a memória, são esses três. Para você ter uma ideia tão complexa, que ele pede 10 anos de transição para tentar ajustar, porque ele teria que criar a alíquota única do ICMS. Nós temos aqui no estado pelo menos umas 10 alíquotas de ICMS diferentes. Você tem o ICMS de combustível, do combustível você tem o ICMS do diesel e o ICMS da gasolina. Você vai de telecomunicações, você tem uma alíquota de ICMS, o ICMS normal, então você tem ali 10, 15 alíquotas de ICMS para cada produto. Teria que ter uma alíquota única. Isso, no primeiro momento, assusta, porque assim, determinada classe vai ter uma redução, outra determinada vai ter um aumento, porque o Estado não pode perder seu nível de arrecadação. E o ideal é que todos ganhem, né? Que todos ganhem. Então, é uma proposta que você não consegue enxergar ali, ela dando certo. Fora isso, o governo diz que vai fazer a sua proposta e vai encaminhar a sua proposta de reforma tributária. Mas eu li um artigo esses dias aí, e a gente conversava no intervalo, o empresariado anda satisfeito com o Paulo Guedes, com o governo Bolsonaro. Quer dizer, ao contrário das loucuras que ele diz, a mãe não sei de quem, do jornalista e tudo mais, do ponto de vista da economia, parece que o país deu uma melhorada. Do ponto de vista da economia, o ministro Paulo Guedes, o empresariado está satisfeito com a política econômica do governo. Mas quando o empresariado está satisfeito, a população está? Porque uma coisa é uma casta ganhar e em cima de quem ele está vendendo. No Brasil não tem essa questão de casta. Para você ter distribuição de renda, não existe forma de distribuição de renda que não seja emprego. Forma mais justa nessa de distribuição de renda é através do emprego. Não existe emprego se não tiver empresa. Não tem empresa pública para contratar mão de obra que o Brasil precisa. Quem vai resolver o problema do desemprego no Brasil é o empresariado, é o setor produtivo. E só vai gerar emprego se houver, não tem, porque se eu não for para ter pelo menos lucro de 5%, eu vou para o mercado financeiro, tá? No mercado financeiro eu vou comprar ações, vou investir em bolsa de valores, tá? Vou comprar metais. Não, se eu quero investir, porque o empreendedor necessita, tá no sangue do empresário, está no sangue do empreendedor realmente investir no negócio e gerar emprego. Agora, eu também não posso gerar emprego para ser maciçamente prejuízos. Tá? Quem resolve o problema de falta de emprego é o empresário. E nesse aspecto, a política do governo está dando certo. Tá? A política adotada pelos governos está dando certo. E por isso essa grande expectativa, 80% do empresário brasileiro pretende investir no ano que vem. Pretende melhorar seu parque fabril, pretende gerar mais emprego. Essa expectativa nunca teve, aos últimos 20 anos, nunca teve uma expectativa tão grande de um exercício para o outro. Eu li a Folha, acho que foi na Folha de São Paulo, se não me engano, aqui,
Esse fim de ano foi bom para o empresariado. Foi, o que eu estava dizendo no primeiro bloco. O que aconteceu assim, 2019, nós entrou meio no bolso, mas 2019 nós entramos no período, paramos de cair e já começamos numa rampa de crescimento. Se pegar a grande centro tipo São Paulo, até a construção civil retomou em São Paulo. Aqui, aquilo que eu estava falando, a construção civil aqui ainda não retomou, porque a construção civil particular, aquela privada, ela é uma pequena parte, então ela não consegue manter o nível do setor. Ela realmente prescinde, necessita do investimento em obras públicas, que é o que alavanca. Tá? Nós precisamos dessa alavancar. E essa expectativa a gente tem para 2020. Mesmo porque o governo, com a reforma da Previdência, ele consegue recompor um pouco o caixa dele e volta realmente a fazer alguns investimentos necessários, urgentes, e que vai dar esse fôlego que a gente precisa para a construção civil. Eu observei também um fato que eu acho que poderia ser bem relevante, seria dar uma oportunidade a quem está começando, o jovem do primeiro emprego. Né? E o país da hipocrisia social não dá emprego ao homem de meia idade, que já detém experiência e não pode mais participar de concurso, já é considerado velho, não dão oportunidade a ele, já com experiência, e o jovem que não tem experiência nenhuma não consegue emprego porque não tem experiência. Me dá seu currículo, não tem nada. Não está na hora dos empresários também, a própria federação, travar uma relação mais próxima com esse jovem, chamando o empresariado a dar uma oportunidade a quem nunca teve de ter um emprego? Mas, Alimara, a indústria dá oportunidade, sim. Eu acho que aí não... Além das cotas... Há um programa específico, não? Não tem programas específicos, mas toda a indústria quer investir. Nós temos um programa, através até do nosso Instituto Evaldo Lodge, que é o de estágio, que é para você ter acesso ao primeiro emprego através do estágio. Todas as empresas adotam política realmente de formar o profissional. Tá? Agora, nós estamos num momento de recuperação de emprego, nós passamos alguns anos perdendo emprego, de reduzindo os quadros drasticamente, começamos a retomar, agora volto a dizer, no segundo semestre para cá, que realmente houve os primeiros sinais de crescimento, e tenho certeza, o jovem que está nos ouvindo aqui agora, a indústria vai contratar e vai buscar realmente seu talento. Agora, seja comprometido com a indústria, vá lá, seja comprometido, nós precisamos de pessoas comprometidas, cada vez mais agora. Temos que botar em mente o seguinte, não vai existir empresa funcionando sem empregado, mas também não há emprego se não houver empresa. Nós temos que pensar assim, somos todos do mesmo lado. Trabalhador, ou capital e trabalho, o capital e trabalho tem que estar junto. Não podemos imaginar que eu tenho que tirar tudo, esse empresário está rico ganhando milhões. Não tem empresário ganhando milhões, a economia não permite mais isso. Eu não consigo mais ter lucratividade alta, volto repisando aqui. Se eu tentar botar meu preço lá em cima, o cara que está ali no Peru, o cara que está na Bolívia, na Argentina ou na China, vai entrar e vai vender no meu lugar. A Rondônia rica do agronegócio faz sucesso no interior do estado. A gente passa, eu por exemplo, que sempre ia ao interior, está um tempinho que eu não vou, mas a gente vê o quanto Rondônia cresce em todos os sentidos no interior do estado, diferentemente da capital. A capital tem uma economia, o interior tem outra. A economia do contra-cheque, que era na capital, me parece que agora é serviço. Pelo menos é o que disse aqui o professor universitário, disse que agora a economia da capital é serviço. Embora que o contra-cheque colabore bastante. Já no interior do estado, o agronegócio predomina e a Rondônia rica do agronegócio emprega bastante. Esses dois segmentos da economia é visto como pela FIA? Bom, agronegócio, a questão do agronegócio, o agronegócio se ele tiver uma tendência para processar dentro do Brasil, ele realmente ele traz divisas, ele gera emprego. Agora, porque o agronegócio, para ser competitivo, ele tem que tecnificar. Como é que seria isso? Eu tenho que usar máquinas, equipamentos para poder ganhar em escala. Uma plantação de soja. Eu tenho 2.000 hectares de soja plantada. Eu consigo plantar e colher com algumas máquinas e rapidez. Rapidez. Quando pela mão humana, se eu pegar, eu colho soja e minha soja está indo todo para o mercado externo, o que eu estou deixando? Não estou deixando quase emprego nenhum, não estou deixando imposto nenhum, porque não existe tributação no Brasil sobre as exportações, então eu deixo realmente poucos resultados para a população como um todo. Agora, se eu pensar no agronegócio, esse voltado, realmente, o estado de Rondônia tem isso, tem muita a agricultura familiar.
essa sim gera emprego. A agricultura, o agronegócio extensivo, ele gera pouco emprego em relação à área que ele utiliza, né? Já a agricultura familiar, não. Essa gera porque essa gera mão de obra local, ela produz para a indústria local, ela não está produzindo para o mercado externo. Então, esse agronegócio, esse realmente fortalece o Brasil. Não que o outro vou dizer aqui que é ruim exportação. Exportação é bom, sim. Um dos fatores que determina a saúde financeira do país é as exportações dele, tá? Mas o agronegócio ele vai com muito pouco valor agregado. O ideal é você agregar algum valor aqui e exportar com valor agregado. Quando eu exporto soja em grão, eu praticamente não deixo nada de riqueza dentro do Brasil, tá? Vai estar aí eu não posso te dizer se esse empresário está tendo lucro de 5, de 8, 10 ou 15%. Esse eu não consigo lhe afirmar. Bom, eu vou para o intervalo. Na volta eu quero saber como é que os modais de transporte interferem, digamos assim, no preço das mercadorias, no preço dos produtos que são passados e repassados ao consumidor. Quero abraçar aqui o Amauri e também o João Pedro. O João Pedro está ligado na Voz do Povo. Um abraço ao João Pedro. Eu volto na sequência. Você está ouvindo a Voz do Povo. A Prefeitura está fazendo a reforma de mais de 15 escolas. Os filhos da dona de casa, Camila Lima, agora têm onde estudar. Ampliação de novas salas deu mais oportunidade para novos alunos da comunidade. A professora Irisvalda de Carvalho elogia a construção da escola e as reformas. Eu, como educadora, fico feliz com as melhorias que a Prefeitura vem realizando nas escolas. Prefeitura de Porto Velho, mais de 2.500 novas vagas. Estamos fazendo o maior investimento em obras das últimas décadas. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Aqui, receita boa não é segredo de família. Para quem tem contas de energia atrasadas, a grande cereja do bolo é negociar com a Energisa. Dá para pagar à vista ou dividir em condições especiais. Parcele em até 60 vezes pelo 0800 e pelas agências de atendimento até 27 de dezembro. Receita de mestre Energisa. Quem provou, aprovou. Experimente você também. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Prefeitura está fazendo a reforma de mais de 15 escolas. Os filhos da dona de casa, Camila Lima, agora têm onde estudar. Ampliação de novas salas deu mais oportunidade para novos alunos da comunidade. A professora Irisvalda de Carvalho elogia a construção da escola e as reformas. Eu, como educadora, fico feliz com as melhorias que a Prefeitura vem realizando nas escolas. Prefeitura de Porto Velho, mais de 2.500 novas vagas. Estamos fazendo o maior investimento em obras das últimas décadas. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. A bandeira de Francisco Holanda é a luta por
por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera, mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós estamos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o terceiro bloco da Voz do Povo, hoje com a presença do superintendente da Fiero de Rondônia, o advogado Gilberto Batista, que faz nesse momento uma análise e um balanço dos acontecimentos do setor produtivo. Você que está nas matas de Rondônia, você que está nas glebas rondonienses, você que está em qualquer lugar do estado hoje, onde chega o som da rede Antena FM do amigo Disseu Fernandes, você pode participar do programa aí, 99317-2715, WhatsApp aqui da Voz do Povo, 99317-2715. Se você quiser ver as imagens da Voz do Povo, você entra no site da FM News, pelo Facebook, e rondonoticias.com.br. Nos dois, você vê os bastidores da Voz do Povo, as imagens do programa. No bloco anterior, debatíamos a respeito do setor produtivo de uma forma em geral, os acontecimentos que cercaram o setor produtivo, que deram um lucro, que não deram. Já falamos de percalço aqui, já falamos de conquistas. Agora eu quero falar dos modais de transporte. Como é que eles interferem, por exemplo, no preço da mercadoria? Eu quero levar em conta que aqui há uma dificuldade. O aeroporto Jorge Teixeira ainda não é alfandegado, né? Quer dizer, há toda uma confusão. Depois tem a situação de que fala assim, hidrovia do Madeira, mas não existe demarcação. Né? É como se fosse uma rua. O cara navega no escuro. Como é que chama isso de hidrovia? Eu quero a opinião do superintendente da Fiero sobre essa questão. Bom, Arimar, quando a gente fala de custo Brasil, um dos custos que a gente debatia no bloco anterior sobre a questão tributária. Um outro custo Brasil é o logístico. Né? A indústria brasileira, os negócios brasileiros em geral, quer seja o agro, quer seja a indústria, eles são bastante competitivos quando se trata da porta para dentro do intramuros. Tá? Nós somos competitivos, tá? Ou da porteira para dentro quando se trata do agro. De repente, sai da porteira e você vai para a logística, para o transporte, aí nós enfrentamos algumas dificuldades. O Brasil investe pouco, um percentual do PIB, 0,5%, 1% do PIB, o Brasil consegue investir em logística, quando o ideal seria investir entre 3% e 5%. Então, nós temos um déficit logístico aí que nós demoraríamos uns 2 décadas, se começássemos a investir 2,5% do PIB, para poder deixar ele a nível competitivo. Ou seja, eu vou realmente produzir, sei que vai chegar, posso dizer, olha, tal mercadoria vai chegar na sua porta às 16 horas do dia tal, porque realmente eu tenho um sistema logístico que funciona. No Brasil, infelizmente, a questão logística é temerária, ruim. Vamos lá, rodovias. As rodovias nossas, as condições dela, 60% sofrível, delas né? É sofríveis. Se a gente tirar ainda desses 40% que estão em trafegabilidade melhor tirar, que estão em concessão, não sobra quase nada. Tá? Nós temos má sinalização, buracos, a necessidade de restauração, de duplicação, de construção de terceiras vias. A gente trazer isso para Rondônia, nós temos a nossa espinha dorsal, que é 364. Anunciou-se há tempos atrás que nós íamos duplicar 364. Não tem recurso para isso. Então vamos construir pelo menos terceiras faixas nos pedaços, nos trechos mais críticos. Também isso já está dentro lá do DENIT, do Ministério do Transporte, em segundo plano, que você não vê realmente que vai ter essas obras, iniciar essas obras. Aí temos aí uma rodovia que foi feita há 30 anos atrás,
imaginando uma capacidade de uso metade do que está hoje. Nós não pensávamos realmente no agro, essa expansão não foi pensada quando idealizou, pavimentou a 364, na expansão do agro que teve aqui, não se pensou na via do madeira para poder, como escoamento de madeira. Então, hoje se transita 2.000 carretas por dia aqui, entre que vem e volta aqui diariamente, que não tem foi... BR que aguente, não né? tem rodovia, ela está saturada. Da manutenção, né? A manutenção até que a gente tem ainda precária, mas há uma saturação, ela não tem mais capacidade para aguentar esse volume de carga. Aí os acidentes são constantes, o custo amplia, você não tem, você sabe a hora que sai... mercadoria. Nem sempre é repassado para mercadorias. Quando é repassado para mercadoria, mas nem sempre, muitas vezes o empresário, por exemplo, o obstáculo, aquilo que não era previsível, de difícil previsibilidade, não é repassado. Irmão. Eu estou vindo, estou com a minha carreta carregada, carreguei lá no interior do estado e estou mandando lá para São Paulo. Bateu num buraco, estourou o pneu, esse custo não se repassa. Esse negócio já foi fechado. E não tem como eu repassar no outro, senão o meu concorrente que não teve acidente pode vender. Então, nem sempre é repassado, dificilmente é repassado. Aí você falou da hidrovia do Madeira. Na verdade, hidrovia, se a gente transformar hidrovia como sinônimo de rodovia, o que tem uma rodovia? Para ser rodovia, estrada para rodovia, a diferença é você ter uma pavimentação, você ter sinalização, fiscalização, então aí você chama de rodovia. Trazendo isso para o Rio Madeira, nós temos então um rio navegável, porque realmente ele não há sinalização, não há manutenção perene, alguns pontos críticos ainda tem, pelo menos dragagem está melhor do que estava há tempos atrás, mas realmente você precisaria fazer alguns investimentos no Rio Madeira para a gente ter uma hidrovia do Madeira, porque ela tem uma capacidade de transportar mais de 25 milhões de toneladas de grão ano, tá? E isso você realmente reduziria o custo logístico, ou não adianta eu começar a produzir muito soja, ou milho, ou indústria em geral, qualquer tipo de indústria, e ter que mandar daqui para São Paulo, para o Porto de Santos, ou Porto de Paranaguá, Porto de Itajaí, para poder exportar. Eu tenho que sair por aqui, senão ele fica inviável, o custo logístico aumenta o meu custo, eu não vou ser competitivo em lugar nenhum do mundo. Hoje, Rondônia, quais são os grandes commodities? O Rondônia exporta mais o quê? Rondônia, ele exporta, se a gente pegar ali, 45% das exportações de Rondônia de 2019 deve ser carne. Essa carne sai basicamente tudo pelos portos do Sul e Sudeste, porque aqui o porto não está preparado para contêineres refrigerados. Então, alguns investimentos estão ali para fazer os contêineres refrigerados. Aquela saída do Pacífico está morta? A saída do Pacífico foi uma outra coisa pensada quando nós tínhamos, o transporte era feito por carretas, com 25 toneladas. Ela não foi pensada para essas carretas de 50, 60 toneladas, e também numa época que o custo logístico ele já era alto, o custo logístico foi melhorando, não tinha essa hidrovia do Madeira, ou o Rio Madeira como navegável. Então hoje, para você levar uma carreta de soja daqui para o porto de Matarani, Porto de Ilo, qualquer porto do Peru, ou mesmo Arica, no Chile ali, o custo de transporte representa um valor que inviabilizaria. Sai mais barato eu mandar uma carreta de soja para Santos do que mandar uma carreta de soja para os portos peruanos. A carne, para mim mandar uma carne refrigerada ali, eu teria que ter mercados que compram a carne mais seletiva, senão realmente compensa eu mandar para São Paulo. Falou-se durante algum período aí que o modal ferroviário já estaria na expectativa estaria até Vilhena. Essa situação morreu? Não morreu essa situação totalmente. É a questão do Brasil. Quando entrou nessa crise total, investimentos logísticos, ele ficou todo em segundo plano. O Brasil teria que ter um marco legal para fazer, conseguir fazer concessões do setor ferroviário. O marco não estava adequado. A legislação foi providenciada. Tem que abrir agora novamente concessões. Nós temos hoje projeto de ferrovia que sairia cortando desde Vilhena, indo até Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, no Acre, que poderia ser integrado à rede peruana. Nós temos um marco ferroviário que liga ali a Lucas do Rio Verde, mas essa ferrovia também tem um projeto de chegar até Itaituba, no Pará. Uhum. Tem um projeto que seria concessão, que até criou-se um fórum chamado Maferron,
através do Magalhães, que ele defende que fazer uma ferrovia no estado de Rondônia, só dentro do estado de Rondônia, seria um processo mais simplificado, e seria uma ferrovia Porto Velho-Vilhena, porque daí você fez o trecho Porto Velho-Ariquemes, já faria um entreposto Ariquemes, a carreta não chegaria até Porto Velho com grão, seria vinda, chegaria até Ariquemes, botaria na ferrovia, traria para cá. E daqui para lá, começaria o fertilizante, porque o fertilizante do estado de Rondônia, ele vem quase tudo do Paranaguá, tá? Vem fertilizante da Rússia, vem fertilizante de Israel, mas eles chegam um pouco aqui para o Porto, mas que é ureia. Mas a ureia que chega aqui, a maior parte é do margem, que vai para uma misturadora que tem na região de Comodoro ali, para misturar com os outros ingredientes para fazer o fertilizante ali. Se a gente tivesse realmente uma ferrovia aqui, isso viabilizaria realmente você botar essa misturadora de fertilizantes aqui. Você poderia trazer o fosfato, o gás, trazer o potássio de outro, que é o principal fertilizante aqui, NPK, que usa aqui, e moldar ele aqui, a dosagem dele, a misturadora aqui, para cada tipo de solo, você tem que dosar os ingredientes do fertilizante. Eu vou para mais um intervalo, volto com o último bloco da Voz do Povo, e o amigo ouvinte da capital de Rondônia, do interior do estado, ligado no programa, mande mensagem para a gente, 99317-2715, WhatsApp da Voz do Povo. Eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A prefeitura está fazendo a reforma de mais de 15 escolas. Os filhos da dona de casa, Camila Lima, agora têm onde estudar. A ampliação de novas salas deu mais oportunidade para novos alunos da comunidade. A professora Irisvalda de Carvalho elogia a construção da escola e as reformas. Eu, como educadora, fico feliz com as melhorias que a prefeitura vem realizando nas escolas. Prefeitura de Porto Velho, mais de 2.500 novas vagas. Estamos fazendo o maior investimento em obras das últimas décadas. Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Aqui, receita boa não é segredo de família. Para quem tem contas de energia atrasadas, a grande cereja do bolo é negociar com a Energisa. Dá para pagar à vista ou dividir em condições especiais. Parcelem até 60 vezes pelo 0800 e pelas agências de atendimento até 27 de dezembro. Receita de mestre Energisa. Quem provou, aprovou. Experimente você também. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A prefeitura está fazendo a reforma de mais de 15 escolas. Os filhos da dona de casa, Camila Lima, agora têm onde estudar. A ampliação de novas salas deu mais oportunidade para novos alunos da comunidade. A professora Irisvalda de Carvalho elogia a construção da escola e as reformas. Eu, como educadora, fico feliz com as melhorias que a prefeitura vem realizando nas escolas. Prefeitura de Porto Velho, mais de 2.500 novas vagas. Estamos fazendo o maior investimento em obras das últimas décadas. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo.
consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. A bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera. Mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós estamos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. A Voz do Povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o último bloco da Voz do Povo hoje, com a presença do superintendente da Fiero de Rondônia, o advogado Gilberto Batista. Estamos fazendo uma espécie de balanço do que foram as atividades do setor produtivo em todo o estado. O amigo ouvinte da capital do interior mande mensagem para nós, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. E eu vou atender agora os ouvintes do programa. Vamos ver quem está aqui. A Yolanda está ligada na Voz do Povo, cumprimenta o superintendente da Federação das Indústrias de Rondônia, Gilberto Batista, e diz: qual a importância desses grupos que transportam, quase a importância para a capital, esses caminhões que passam, arrebentam a estrada, deixa alguma coisa em termos de impostos aqui? Boa tarde, Yolanda. Muito pouca coisa deixa. Se a gente pensar só na parte do combustível que ele abastece quando abastece no estado de Rondônia. Mas nós temos que pensar que o Brasil como um todo, não pode ser, vou proibir de entrar a carreta que vem lá do Mato Grosso, daqui. Se eu pensar isoladamente com o estado de Rondônia, só deixa buraco, o risco de acidente. Mas eu tenho que pensar em Brasil. Se nós somos Brasil, a Rondônia é um centro, um hub logístico, então nós teríamos que estar realmente favorecer a vinda deles aqui. O que dependeria é o governo central pensar nisso. Olha, a nível de Brasil, preciso investir em Rondônia, preciso investir na logística no estado de Rondônia, porque é através do estado de Rondônia que está chegando alguns produtos mais competitivos lá no exterior. A nível de Brasil, necessitamos isso, de reconhecimento que o estado de Rondônia precisa de investimento em rodovia, você não tem condição de duplicar essa rodovia ou melhorar essa rodovia, que construa então uma ferrovia, que dê em concessão a ferrovia, destrave esse processo de concessão, para que realmente a gente possa ter o povo de Rondônia comece a enxergar a vantagem de a gente estar escoando todos esses grãos do centro-oeste brasileiro. Vamos continuar a atender o ouvinte da Voz do Povo, o Gilmar está ligado na Voz do Povo. Ele diz assim: há algum programa da Federação das Indústrias de Rondônia no sentido de contemplar uma parceria com o sistema prisional? Boa tarde, Gilmar. O sistema prisional é privativo do poder público. Nós fizemos já há alguns anos algumas... Não, mas a gente fala em parceria, né? Em parcerias com a Secretaria de Justiça para você fazer, para promover qualificação para esse apenado, aquele apenado, principalmente aquele que está com penas mais leves e tem realmente uma expectativa, precisa se qualificar para que a hora que saia do sistema prisional e ir para o emprego. Esse nós temos, o Senai tem, agora nós não temos autonomia de fazer diretamente. Isso vai depender muito do Estado. O Estado tem que querer realmente para nos chamar e a gente poder entrar com o nosso know-how lá e qualificar esse apenado que está lá por algum infortúnio, por algum problema na vida, está lá, esse infortúnio, então, qualificar para quando ele sair de lá, sair realmente melhorar, porque a finalidade de ser preso é você recuperar socialmente. Se você não der mínimas condições, você não vai recuperar. A função da pena é essa. A função da pena é essa, recuperar socialmente. Muito bem. O Osmar, pois não.
Pode complementar. Não, a nossa parte seria essa, mas eu dependo realmente que o Estado venha e dê oportunidade para que a gente possa fazer. O Osmar é mecânico. Nos primórdios do Senai, se formou no Senai, tem um amor muito grande pelo Senai, mas pergunta, por que o Senai está tão morto? Osmar, boa tarde. O que aconteceu com o Senai? A gente sempre diz que o Senai tem que se reinventar um pouco. Quando o governo federal criou o Pronatec, buscou se qualificar toda a mão de obra. O Brasil estava naquele ebulição de emprego, 2013, foi o melhor ano da economia e tal. Bom, aí criou-se esse Pronatec. Paralelo ao Pronatec, o governo ampliou, né, as escolas técnicas ou os institutos federais de educação e tecnologia. Com isso, tanto o Sistema S pegou uma parte da indústria qualificar e uma boa parte ficou para os IFROS, os institutos federais. O que acontece? Quando teve essa caída drástica da economia de 2015 a 2019, essa queda da economia, a pouca qualificação que se tem está sendo direcionada para os institutos federais. O Senai hoje não tem demanda, para você ter uma ideia, o Senai não tem demanda para muitas atividades, muitos cursos que ele dava, ele não tem demanda. Por isso que ele reduziu muito. Com a retomada da economia, aí sim o Senai está preparado, como retomou já em São Paulo, para capacitar para essas novas profissões que estão surgindo, e as mesmas antigas. O engenheiro Abelardo Castro, uma das figuras mais capazes nessa área de engenharia em Rondônia, está ligado na Voz do Povo, e ele pergunta, o que a Fiero tem feito, o que a Fiero está fazendo junto ao município de Porto Velho para mudar a lei que proíbe a instalação de pequenas indústrias sendo do perímetro urbano da capital? Abelardo, nós estamos tendo discussões, você deve ter participado de algumas, se não, junto com você é afiliado ao Sinduscom, a gente tem lá discutido, estamos rediscutindo o plano diretor para e passo ali. A prefeitura contratou uma empresa para poder fazer esse novo plano diretor. Agora o prefeito abriu para a gente rediscutir tudo, estamos rediscutindo, não estamos parados não, através do sindicato, discutindo cada etapa desse plano diretor. E não, ainda que sejamos obstaculizados ou frustrados na nossa tentativa, nós já conversamos com o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Edvilson Negreiros, e lá também tivemos um início de uma audiência pública, e lá vamos fazer também a gestão para que a gente realmente tenha um plano diretor que permita efetivamente, é um equívoco muito grande, que você não consegue... Você não consegue instalar dentro da cidade, né? Não, o plano diretor, a lei que aprovou, a lei de utilização de solos, ele diz mais ou menos assim, ela elencou os itens que não poderiam ser na área urbana. Só que em vez dela botar isso não pode ser na área urbana, ela elencou que tinha que ser na área pública. Um curtume tem que ser na área rural. Um frigorífico tem que ser na área rural. Ela elencou lá, em vez dela dizer o que não poderia ser na área urbana, ela elencou que tinha que ser na área rural. Então, se eu quiser botar uma indústria madeireira na área rural, eu não consigo. O Abelardo tem razão em estar reclamando, né? Não, eu tive um problema sério com uma indústria madeireira para se instalar no distrito de Vista Alegre do Abunã, que a fazer a prefeitura compreender. Se não foi má vontade do prefeito, não. Estivemos com ele lá, ele determinou que fizesse, e o setor jurídico deles que não fazia, rapaz, é um absurdo. Mas a é porque tem uma lei Alencar, jornalista em Ji-Paraná, está ligada na Voz do Povo, cumprimenta-o pela entrevista. Ô, Jaqueline, boa tarde, bom estar falando contigo. Vamos continuar atendendo aqui a Odete Correia, está ligada na Voz do Povo. Me diga uma coisa, aspas para o que ela diz, me diga uma coisa, abre aspas, além dos estragos, o que restou dessas usinas para cá? Fecha aspas. Odete, as usinas, eu disse, o saldo é positivo. Diz que estragos, acho que é um equívoco quando a gente falar que houve estragos. Não, houve avanços, tá? Nós hoje só não temos sentindo mais na pele porque realmente houve uma queda no movimento econômico e o Brasil hoje precisa menos de energia do que ele tem disponível. Com a retomada do crescimento, que iniciou em 2019, vai em 2020, nós vamos fazer a diferença, assim, a nível de Brasil. E outra, quando vê essas usinas aqui, esse investimento, qualificamos mão de obra, preparamos as empresas. Muitas empresas que nem sonhavam em exportar, Odete, há
há 10 anos atrás, das usinas, não passava nem pela cabeça exportar ou vender lá para o sul, sudeste, ela nem pensava. Foi através das usinas que nós qualificamos essas empresas, tanto nós, como os outros qualificamos, e preparou essas empresas que elas pudessem hoje dar passos maiores. Walter, se a economia não tivesse caído tanto, a gente chegaria mais fácil aos resultados. Vamos enxergar esses resultados a partir de 2020, 2021, que as usinas, ela teve realmente o seu impacto negativo, mas o saldo, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que é muito positivo. Vamos continuar a atender o ouvinte do programa. Um abraço aqui ao professor Adilson Siqueira, que está ouvindo a entrevista um abraço, Adilson. Do Gilberto Batista. Muito obrigado aqui. Também a Ana Paula está ligada no programa, em Ariquemes. João Carlos está em Cacoal, ligado no programa. Marco Aurélio, no centro de Porto Velho. A Lilian está ligada na Voz do Povo, em Urupá. Muito obrigado, a Lilian também ligada no programa. Em Ji-Paraná está a Carlita. Boa tarde, aqui é a Carlita Dias, eu estou ligado com vocês. Obrigado, Carlita. A Gisele Moreira está ligada na Voz do Povo, também no município de Cacoal. Alô, Cacoal, um abraço. Ô, Cacoal, abraço, Oswaldo Rosalino, vice-presidente da federação em Cacoal. A Lúcia Lima, boa tarde, aqui é a Lúcia Lima, estou ligada na Voz do Povo todo dia, não diz de onde é. O Marco Antônio, estou ligado com vocês, parabéns pelo programa. O Hércules José também está ligado na Voz do Povo. A gente agradece a todos vocês. Chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a presença do superintendente da Fiero de Rondônia, o advogado Gilberto Batista. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Arimar. Obrigado aos ouvintes por terem nos aguentado essa uma hora. Quero desejar a todos um feliz ano novo. Temos que essa expectativa do meio empresarial se estenda a toda a população do estado de Rondônia, toda a população do Brasil. Vamos ter um ano de 2020 muito venturoso, um ano produtivo, um ano de grandes vitórias e que sejamos, no final do ano, estejamos aqui comemorando as vitórias conquistadas em 2020. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde. Feliz, feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente, a Voz do Povo, de volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. E dfmnews.com.br. Portal de notícias da Rede Antena FM. Que a luz desse Natal brilhe sobre ti. Que o menino Deus te abençoe e te dê a paz. É Natal, um Feliz Natal, cantam os anjos, aleluia. E glória, o Salvador nasceu. A Caiari te deseja. Feliz Natal. Feliz Natal. Caiari FM. CYW 320.